Palavra Pastoral Semanal, quarta-feira, 10 de março de 2021. Evangelista Roberto. Boa noite, amados irmãos, irmãs, queridos servos do Senhor. Para a palavra pastoral desta noite, nós temos um texto bíblico que está em Mateus, no capítulo 23, nos versículos 2 e 3, e que diz assim: Dizendo Jesus: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Amados irmãos e irmãs, esta palavra de hoje ela foi tirada de um texto que mostra ali uma certa censura de Jesus Cristo para com os escribas e os fariseus. Jesus observa ali a conduta deles, que não está de acordo com aquilo que eles falam, com aquilo que eles pregam, com aquilo que eles aprenderam segundo as leis mosaicas. Em um determinado momento até, Jesus Cristo chega a chamá-los de hipócritas e também de raça de víboras. Mas por que Jesus Cristo ele fez isso, né? Por que ele tomou essa atitude se a doutrina deles, em parte, está de acordo, corrobora com os ensinamentos de Jesus Cristo, com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Ora, os escribas e fariseus, eles também acreditavam na vinda do Messias. Eles acreditavam também na ressurreição dos mortos, criam, né, acreditavam em anjos e entre outras, vamos dizer assim, coincidências que estavam de acordo com aquilo que eles aprenderam a respeito com relação às leis mosaicas. Então, amados irmãos, Jesus Cristo observou algo ali que não estava de acordo com aquilo que eles realmente aprenderam. E eles estavam até certo ponto difamando a lei mosaica. Eles não estavam, de certa forma, correspondendo com aquilo que eles haviam aprendido, né? Mas, óbvio, num primeiro momento ali, Jesus faz uma afirmação até, de certo ponto, de certa forma positiva, né? Ele afirma aqui no versículo 23, no capítulo 23, no versículo 2, diz assim: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Portanto, Jesus reconhece que eles conhecem a lei mosaica, que eles sabem a respeito da lei. Por isso, eles falam da lei. Por isso, eles pregam a lei aos homens, né? Isso, obviamente, agrada ao Senhor e a tal ponto de Jesus Cristo chamar os homens a praticar o que eles falam, a praticar aquilo que eles estão dizendo, né? Afinal, Jesus quer isso para os homens, quer que os homens busquem esse aprendizado, que eles aprendam a respeito disso, que eles vivam nesse sentido a respeito das leis, né? Porque isso já era um passo gigantesco para eles naquela época, para que no decorrer do tempo em que Jesus estava ali presente na Terra, Jesus pudesse ir aos poucos mudando determinados conceitos, determinadas coisas que a lei até determinado ponto ficaria arcaica e Jesus Cristo até não passasse por cima da lei, obviamente, porque Jesus naquele tempo vivia sob as leis também. Ele fazia de tudo para não burlar as leis, para não ir contra as leis. E obviamente naquele tempo os escribas e os fariseus eles buscavam algo que diante do ensinamento de Cristo pudesse acusá-lo de alguma coisa, para que ele pudesse ser preso. Então Jesus Cristo ele estava de acordo com a lei. Ele vivia sob as leis mosaicas, não é? Mas
ele ia transformando algumas coisas com o seu conhecimento sucinto, da maneira como ele tinha o seu conhecimento, então ele mudava, assim como quando perguntaram para ele se era justo pagar impostos, tributos, e ele pediu uma moeda e perguntou quem estava de um lado da face, e depois perguntou do outro lado. Então ele disse a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Quando quiseram apedrejar a, aquela meretriz, todos já estavam armados para apedrejar, porque a lei dizia isso, a lei falava a respeito disso, do apedrejamento, quando havia um adultério naquele tempo. Todos estavam ali esperando só um sim de Jesus Cristo, né? Até de uma forma debochada perguntaram ao Senhor: Senhor, o que o Senhor tem a dizer a respeito disso? Olha, ela é uma adúltera, não é? E Jesus Cristo, ele não mudou a lei, mas ele foi colocando o amor ao próximo. Olha, se vocês não têm pecado, então que vocês atirem a primeira pedra. E todos reconheceram que tinham pecado, porque também aprenderam sobre a lei mosaica. Então, Jesus Cristo ia aos poucos fazendo com que eles pudessem ter outro entendimento, outro reconhecimento, outro conhecimento a respeito disso, né? Então, queridos irmãos, o que Jesus Cristo quer é que os homens aprendam disso, aprendam a respeito do amor, na base do amor, que eles respeitem as leis, que respeitem o Evangelho, que estejam de acordo com o Evangelho. Mas a discussão, né, o discurso, no caso, dos fariseus e dos escribas era maravilhoso, era ótimo, né? Mas as obras deles não eram. As obras que eles praticavam não eram. Então pensemos nisso hoje também, né? Como servos, como irmãos, como filhos de Deus, como cristãos, como é que está o nosso falar e o nosso agir? Cristãos são hostilizados por falar e não agir de acordo em determinadas vezes. Isso não é incomum que aconteça, não. Isso pode acontecer. Mas nós precisamos, como filhos de Deus, como cristãos, como batizados, como selados, precisamos pensar grandiosamente nessa situação. Como é que nós estamos agindo, como é que nós estamos falando e o nosso agir está de acordo com o nosso falar, né? Levemos a sério quando falamos do amor a Deus e ao próximo e o meu comportamento com relação a isso, né? Quando falo do amor a Deus, que amo o meu próximo, o meu comportamento e o meu agir está de acordo, né? Então, nós não podemos falar uma coisa e praticar outra. Cristãos não pode ter essa atitude, não deve ter uma atitude que cause uma discrepância. Em 1 João, no capítulo 4, no versículo 20, diz aqui, se alguém diz, eu amo a Deus e aborreço seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus ao quem não viu? Não é? Então, queridos irmãos, é importante que cada um de nós possamos olhar para o nosso próximo, né? Olhar para o nosso próximo de maneira qual ele seja tão importante para Deus como nós somos. Não é porque o nosso próximo muitas vezes desconhece a doutrina, porque ele não é batizado, porque ele não é selado, porque ele muitas vezes faz parte de uma outra doutrina e talvez não pratique essa doutrina, ele não deve ser hostilizado ou ele não deve ser menos amado com relação aos nossos irmãos de fé. Absolutamente, né? Então, belas palavras e boas ações, elas precisam fazer parte da nossa vida, sim. Confessamos a fé no Trino Deus e vivemos segundo a sua vontade, né? Oramos para que isso possa fazer efeito na nossa vida. Colocamos
a força da oração, da proximidade de Deus, para que isso faça parte da nossa vida, para que isso tome parte da nossa vida, amados irmãos. Palavras e atos precisam estar fundidos em nós. Então, nós falaremos e agimos de forma confiável, né? Quando nós aproveitamos um ensejo, quando nós estamos entre amigos, colegas, conhecidos, nós precisamos aproveitar essa oportunidade, claro que puxando sempre um gancho ali para o sentido espiritual. É claro que levamos a nossa vida também de forma descontraída, não vamos também carregar ser cristãos 24 horas por dia e falar só de Deus, só de Deus, só do Evangelho. Tudo isso precisa ser dosado na nossa vida e precisa ser dosado também na vida daqueles que estão à nossa volta, para que isso não seja um fardo grandioso ou que muitos entendam que isso seja uma obrigação, não é? Isso precisa entrar dentro de cada coração aos poucos e mesmo nós que somos cristãos, nós vamos aprendendo a cada dia como nos comportarmos. Nós sabemos, mas isso vai se renovando a cada dia, conforme nós vamos vivendo a palavra do Senhor, conforme nós vamos vivendo os ensinamentos. Isso vai se renovando dentro de cada um de nós, dentro do nosso interior. Então, por isso que nós temos que cuidar muito do nosso relacionamento social, principalmente porque aqueles que estão à nossa volta nos observam, ou nós escondemos que somos cristãos, ou nós escondemos a nossa identidade cristã. Não podemos fazer isso. Queremos com alegria mostrar que somos cristãos, com alegria falar belas palavras e com alegria também praticar aquilo que nós falamos em benefício do nosso próximo. Queridos irmãos e irmãs, desejo a todos vocês uma feliz e abençoado restante de semana. Até a próxima oração e até sempre.